Boa noite, pessoal. Boa noite para todo mundo que está chegando aqui em mais um episódio do Mais que Autismo. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita aí, ó, se inscreve, deixa seu like e compartilha já esse vídeo com outras pessoas que podem, né, querer saber aqui do assunto. Hoje a gente vai falar sobre musicoterapia e como que ela é utilizada ali para beneficiar as pessoas com autismo, com síndrome de Down e outros transtornos aqui que a gente vai conversar. E aí, para isso, eu chamei a Darda Azevedo, que é musicoterapeuta. Então, Darda, a primeira coisa, assim, obrigada por ter aceitado vir aqui de novo. A Darda já tem um episódio aqui, pessoal. Tenho mesmo. E aí, então, obrigada, Darda, por ter vindo. Eu que agradeço muito pelo convite. Para mim é um imenso prazer estar aqui de novo, né? Podendo conversar um pouquinho dessa arte que é a musicoterapia que eu amo tanto. E aí, então, Darda, vamos começar ali já falando de o que é musicoterapia para as pessoas entenderem. É a música? É uma especialidade ali da música? Como que é, assim? Tá, então para explicar a musicoterapia, a gente primeiro tem que desconstruir um pouquinho essa comparação que tem entre a musicalização e a musicoterapia, né? Principalmente para quem nunca ouviu falar da musicoterapia antes, sempre vai associar a musicalização, né? Então é muito comum eu ouvir mães falando assim, mas meu filho faz musicoterapia na escola, tem aula de musicoterapia. Isso não é musicoterapia, porque musicoterapia é uma área da saúde, né? Então a gente une os sons, a música para trabalhar com as necessidades do paciente, ou da criança, do adulto, do idoso que eu atender, né? Então eu vou usar esses recursos sonoro-musicais para trabalhar com outros objetivos que são extramusicais. Não especificamente o ensino da música, aprender a tocar um instrumento, mas desenvolver habilidades da fala, melhorar a qualidade da memória, funções executivas, cognitivas e coisas assim. Legal. O que você falou, eu nunca tinha pensado por esse lado mesmo, né? Mas a gente sempre tem lá, criança, o curso de musicalização. Então, realmente não tem nada a ver uma coisa com a outra, assim. O fim dele vai ser diferente. Exatamente, o fim é completamente diferente. Apesar da gente usar o mesmo material, né, que é a música, instrumentos, o canto, esse é o nosso meio ali, mas o fim da musicalização é o ensino do instrumento, a técnica vocal. Então, quando você vai buscar o estudo de um instrumento é musicalização, né? Ou desenvolvimento musical na escola é musicalização, porque é educacional. É totalmente pensar em fazer música ali e desenvolver essa habilidade. Mas a musicoterapia, não, a gente usa esse meio e o fim é completamente diferente, né? Que aí vem para o viés da saúde, para melhorar a qualidade de vida do nosso paciente. Tá. E aí, eu sei que existe faculdade, por exemplo, de musicoterapia. Uhum. E a pessoa, para atuar como musicoterapeuta, então, ele tem que fazer essa faculdade, ele tem que ter uma especialização, o que ele precisa? Tá. Até o presente momento, a gente consegue fazer a musicoterapia através da graduação, né? Então, muita gente não sabe disso, mas existe graduação em musicoterapia e também pela pós-graduação. Mas isso tem prazo, né? Porque vai acabar em 2026, vai acabar a pós-graduação em musicoterapia, porque a gente acabou de passar pelo processo de regulamentação, né? Então, tem 2 anos aí para todo mundo se adequar, né? E aí só através da graduação. Então, não adianta uma pessoa fazer um curso de música ou de outra área afim da saúde, da educação, e fazer um cursinho que dá um certificado de horas ali, né, e dizendo que é musicoterapia. Ou a pessoa apenas estudar música e aplicar com um paciente que tem autismo e dizer que é musicoterapia. Você precisa de um ensino superior, né, uma formação adequada mesmo. Então, musicoterapia é só com musicoterapeuta, né? Não posso, um psicólogo que sabe tocar instrumento não tá fazendo musicoterapia. Sempre com o musicoterapeuta que é graduado, atualmente ainda pode ser pós-graduado, tá? Diferente da musicalização, né? Da educação musical, que você também tem graduações de música, mas não necessariamente para você ensinar música, ensinar alguém a tocar piano, você precisa ser formado em música, ter uma graduação. Basta o conhecimento, o estudo do instrumento. E aí, como que a musicoterapia vai ser aplicado para as crianças que têm algum transtorno de neurodesenvolvimento ou para alguma outra... Para quem que vai ser aplicado? Vamos começar por aí, eu acho que é melhor, né? Tá. Para quem que vai ser benéfico, assim, o uso da musicoterapia? Tá. A musicoterapia ela é muito ampla, né? Então eu posso trabalhar desde a gestação, né, com a mulher que está ali no processo
de gestar um ser, até o idoso, os cuidados paliativos, no geral, né? Então, se eu vou trabalhar ali no desenvolvimento infantil, que hoje é minha área, né, especialização, é nessa parte do neurodesenvolvimento, a gente pode focar na necessidade do paciente. Então, se eu estou trabalhando com uma criança autista, eu vou ver quais são as características principais ali do diagnóstico que compromete o desenvolvimento dessa criança e vou focar nesse desenvolvimento. Aí entra a parte de comunicação, a parte de linguagem também é muito presente no autismo, e várias outras questões sociais, né? E questões cognitivas também. Se eu for trabalhar com uma criança que tem o TDAH, eu vou trabalhar muito focado no foco concentração da criança, né? Controle inibitório, para ela conseguir esperar a vez dela, ela conseguir ter paciência, porque até o fazer musical ali, o ritmo que a gente estabelece durante a música, isso já consegue trazer uma mudança fisiológica no comportamento da criança. Então, pode ajudar a ela melhorar esse foco, atenção, organização do movimento, né? Então, depende muito de qual que é a característica daquele diagnóstico que eu vou atender. Mas ela é muito ampla, né? Então, ela vai conseguir trabalhar em todas essas áreas de acordo com a necessidade do paciente. Então, vamos começar ali. Para o paciente TEA, vamos pensar quais são as principais formas ou quais os principais pontos que, falando de um modo geral, né? Porque aí cada um vai ter suas particularidades, vai ter os pontos mais específicos ali. Mas para o TEA, por exemplo, como que ela vai ser benéfica nessa parte da comunicação, da quebra de rigidez, da interação social? Como que é, assim, tipo... Tá, a música em si, ela tem uma comunicação não verbal muito forte, né? Então, eu não preciso dizer para você fazer música comigo de tal forma. Você sente aquela intuição de fazer um musical comigo, né? Então, é o mesmo se eu fizer cantar um pedacinho da música e fizer assim, ó. A Dona Aranha subiu pela... Não dá uma vontade de concluir? Sim. Você não ficou, ai, será que eu concluo? Não, o que ela está tentando fazer aqui, né? Então, eu estou fazendo uma comunicação com você, você está sincronizando comigo. E aí, quando a gente trabalha isso no TEA, a gente traz, primeiro, muitas crianças com TEA têm facilidade para a música, primeiro, porque não tem alteração nessa parte do cérebro, então ela processa a música de forma natural, né? Como qualquer pessoa neurotípica. E ela tem, às vezes, até melhor qualidade nesse processamento musical. Então, aí a gente já está conversando com alguém que se sente mais tranquilo dentro da música. Que é muito comum a gente ver crianças com TEA que são extremamente musicais, né? Ou que elas cantam muito e, às vezes, nem falam ainda. Eu vi uma postagem tua lá que era justamente disso, né? A criança é não verbal, mas ela canta. Então, eu até ia perguntar para você, né? Eu trabalho com as crianças não verbais também. Sim, acontece muito isso, né? Então, se a criança ela é não verbal, mas ela canta, a gente pode trazer esse canto para uma função comunicativa, né? E significar isso que ela está fazendo para algo do dia a dia, para o social. Então, a parte comunicativa é muito forte. Então, é muito comum a gente começar a trabalhar através da musicoterapia e a criança começar a balbuciar mais, ter mais intenção comunicativa. Né? A gente consegue trazer mais informações através do cantar e a criança se comunicar com a gente também através desse cantar. A gente também tem melhoras na sociabilidade da criança, né? Porque esse sincronismo musical que a gente tem, essa leitura não verbal das expressões que estão dentro da música, vão facilitar também a aprendizagem dela social. E tem várias outras questões assim que a gente consegue trabalhar através da música. Ô, Darda, e aí, por exemplo, a criança, eu lembro muito claramente, assim, né, que você trabalhou com o Sam, assim, a questão de criar todo um roteiro para fazer um filme, assim, que eu lembro. Então, assim, você não vai se ater só à música, né? Você traz outros contextos, coisas que a criança gosta, para que ela engaje também naquele processo, né? Exatamente, até porque a gente não trabalha só com criança que gosta de música. Né? Isso é um grande erro de muito musicoterapeuta, às vezes, que está começando, que pensa que vai entrar na sala, vai tocar uma música e a criança vai ficar encantada. E, às vezes, não é isso que acontece, né? Eu trabalho com crianças que têm hipersensibilidade auditiva. Como é que eu vou chegar tocando um instrumento e ela gostar disso, né? Então, eu tenho que fazer a avaliação da criança ali.
é uma criança que ela não gosta tanto de música, mas quando eu uso recursos sonoros, até porque a musicoterapia é sonoro musical, não é só musical, né? Então eu uso esses sons para construir algo, para a gente chegar num processo para essa criança desenvolver. Então com o Sam mesmo, a gente fez tudo isso. Ele gostava muito do Lucas Neto. Aí a gente usou isso, que era o hiperfoco dele na época, como motivador dele, né? Para a gente poder construir gradualmente as habilidades, né, que a gente estava visando ali com ele. Aí fomos trabalhar os sons, fomos fazer paródia com a música do Lucas Neto, fomos analisar a letra, fomos analisar o filme. Tudo isso a gente foi construindo algo na cabeça dele. E até hoje ele fala disso, não é? Fala. Porque foi algo assim... É algo muito divertido para eles e lúdico, né? Sim. Que eu acho que faz com que a criança engaje muito quando é lúdico. E aí também pegou bem no interesse dele, né? Sim. Então, assim, estão falando de algo que eu gosto, é mais fácil para eu entrar nessa atividade junto. Sim, eu tô com um caso agora que é dupla excepcionalidade, né? Ele tem autismo e superdotação. E a questão do superdotado tem uma barreira ali com a perfeição, né? Então, se eu não sou perfeito naquilo que eu tô fazendo, eu nem tento fazer. Então, a gente tá num processo que é bem esse, sabe? Então, não é, eu vou tocar um instrumento ali. Então, a gente tirou o peso de saber tocar um instrumento. Né? Para quê? Vamos construir uma música do jeito que você sabe fazer, usando 2 dedos, 3 dedos, o que for, pra gente fazer o filme. Aí a gente pegou uma aranhinha de brinquedo que eu tenho na minha sala e fomos fazendo várias fotos, tipo live action. É live action, né? Uhum. Stop motion. Isso. Tá. Aí fomos fazendo várias fotinhos assim e criamos uma canção para dramatizar isso. Mas o foco para ele ali era fazer realmente o filme, com aquela aranhinha correndo, lutando com vários bichinhos que aconteciam. E hoje ele já é um menino que está conseguindo tocar o teclado mesmo, e já está aprendendo coisas que são muito avançadas, como escala musical, né? Que é algo que é para quem estuda música. Mas, como ele é um menino que tem uma estimulação mental muito forte, eu consegui trazer isso para dentro do conhecimento ali e ele aceitar tranquilamente, sem aquela cobrança da superdotação, né? De ter que fazer, ter que acertar desde o início. Né? Então, você vê como que é uma caminhada gigantesca. Eu estou pensando lá na frente para a gente conseguir conquistar isso, essa segurança de tentar e se arriscar. Mas para isso a gente teve que ir lá atrás, fazer passinho de formiguinha até chegar nesse objetivo. E aí você falou, né? Agora ele toca, tipo, 2, 3 dedinhos e tal. A criança, quando vai pra musicoterapia, ela vai aprender, tipo, ela vai ter contato direto com o instrumento musical? Ou, assim, se ela não quiser, realmente ela vai ficar só meio mais de ouvinte, ou mais na parte da voz, ou como que é, assim, também? Perfeita a sua colocação, porque eu vejo que quando fala em musicoterapia, né? A primeira vez que ouve, a pessoa pensa o quê? Você vai ficar ouvindo música? Né? Ou você vai sair de lá tocando um instrumento musical? Esses dois são muito comuns, né? Ou você sai tocando instrumento, ou você fica lá ouvindo música e relaxando, né? Mas assim, primeiro, a gente tem algumas técnicas em musicoterapia, que tem realmente uma que você vai fazer uma escuta ativa, mas não é só ficar lá dentro ouvindo música e acabou a sua sessão, não. O musicoterapeuta faz uma avaliação e geralmente são profissionais que já trabalham com essa questão, né? Tipo vibroacústica ou sound healing, que aí eles acabam entrando mais nessa escuta musical. Não é muito comum ao se trabalhar com neurodesenvolvimento, porque a gente quer mão na massa mesmo. Então, a criança vai ter contato com o instrumento, sim, vai tocar o que você tiver na sala, né? Então, uma dica aí para musicoterapeuta, não tenha muito apego, né, aos seus instrumentos, porque eles vão tocar e isso faz parte do desenvolvimento, né? E mesmo que a criança chegue e ela não queira tocar, porque ela tem medo de tocar, ela não sabe como tocar, você vai trabalhando às vezes e ela vai chegar nesse momento em que ela vai aceitar tocar. Porque essa rejeição, né, eu não vou tocar esse instrumento, pode representar muito mais do que, eu não gosto desse instrumento. Então, é algo que sempre precisa de uma avaliação criteriosa do musicoterapeuta. Né? Então, realmente, a criança vai tocar os instrumentos, a gente vai usar outros recursos na sala também, mas isso é
é algo assim que vai ser analisado pelo musicoterapeuta e a prática que ele vai fazer ali no ambiente. Você falou da criança superdotada, né? Quando vem a dupla excepcionalidade, assim, é mais difícil de trabalhar, porque aí tem o lado, né, disso de ser perfeito, mas ao mesmo também tem os prejuízos que vêm do transtorno ali que a criança tem. Tem essa dificuldade daí, tipo, maior de trabalhar quando a criança tem as duas questões? A gente sempre tem que olhar para os dois âmbitos, né? Então, a superdotação traz isso de característica para ele, tá? Mas o autismo traz isso, o hiperfoco, o excessivo, rigidez de pensamento, que às vezes também está presente ali na superdotação. A gente tem que olhar para os dois lugares e trabalhar os dois lugares, né? Então, não consigo falar, não, deixa a superdotação aqui, eu vou trabalhar só com o autismo dele. Ou, não, vou deixar o autismo e trabalhar só a superdotação. Então, não vejo que é uma dificuldade muito maior. Cada criança vai ser uma certa dificuldade, né? E eu vejo ela como uma criança apenas que tem um diagnóstico ali, que vai me ajudar a orientar o meu olhar. Mas não vai mudar tanto como eu vejo ela, né? E só como que eu vou conduzir esse trabalho. Então, com a superdotação, eu sei que tem essa questão ali de alta exigência, perfeccionismo, tá? Então, se for isso que estiver pegando no primeiro momento, eu vou focar nisso e vou trabalhar com isso. Se não, é a rigidez de pensamento, hiperfoco, excessivo, ecolalias, então eu vou focar mais nisso e depois a gente lida um pouquinho com a superdotação que pode prejudicar a outra parte, né? Mas assim, eu vejo tudo como um todo e cada criança eu vou ver o objetivo específico dela. Tá. E, Darda, como que faz, então, as crianças que têm essa parte dos transtornos sensoriais, assim? O auditivo... Eu acho que pega mais o auditivo na musicoterapia, né? Também, às vezes, o toque... Como que é, assim? Pega de tudo um pouco, né? Luz, né? Tipo, tudo. Sim, se a criança ela tem essa condição, né, de sensorial, e tem um dado importante aqui, é que a musicoterapia ela também é reconhecida como uma abordagem sensorial, até porque a gente trabalha, né, com audição, que é um sentido humano. Mas lá a gente não tá só ouvindo música, a gente sente vibração também, porque som é vibração. Né? Tanto que às vezes a gente vê nas redes sociais, vídeo, né? Mostrando como que a onda sonora se comporta na água, com fogo, com areia, e você vê esse movimento acontecendo ali. Então, a criança que ela tem um transtorno de processamento sensorial, tem uma tendência a ficar olhando a corda do violão mexendo, ou encosta a cabecinha perto do violão, do tambor, do chocalho. Então, ela pode trazer esses itens para a boca também. A gente percebe muito frequentemente, né? Porque ela não vai chegar ali na terapia, na musicoterapia, e falar: não, isso eu não vou levar para terapia agora. Ela vai levar tudo, vai subir em cima dos instrumentos, né? Vai ficar buscando, vai ficar rodando. Tudo isso a gente vai incorporando ao musical para a gente ajudar essa criança a superar os desafios. Né? Então, se ela tem um desafio com textura, ela não aceita determinadas texturas, eu posso colocar durante o fazer musical, enquanto ela está se divertindo, eu coloco essa textura mais próxima dela. Então, vai sensibilizando essa criança, né? Ela vai tocar um instrumento que tem uma textura que talvez ela não goste, mas o som motiva tanto ela que ela começa a vencer isso também. Ou a hipersensibilidade auditiva. Quando você vai investigar, às vezes ela tem uma questão, né? Tipo, um tipo de som que ela não aceita bem. Por exemplo, eu já tive casos de criança que não aceitava o som grave. Então, quando eu tocava o violão inteiro, todas as cordinhas, ele se incomodava muito. E quando eu comecei a tocar, tipo, a cordinha mais aguda para mais grave, ele só mostrou incômodo nas graves. A partir disso, eu consegui trabalhar para ajudar ele com essa sensibilidade auditiva. E a gente conseguiu superar e ele viver bem nos outros ambientes, porque aí ela generaliza esse conhecimento também para outras coisas, né? É isso que é legal, né? Porque as pessoas às vezes acham que vai trabalhar ali dentro da terapia só e não vai levar pro dia a dia, né? Uhum. E leva, porque se aquilo realmente fez sentido e vai transformando a criança, ela vai incorporar isso na sua rotina, né? Nossa, com certeza. Isso é importante falar, né? Porque realmente muitas pessoas pensam, não, mas dentro da terapia é uma coisa e fora é outra. O nosso objetivo enquanto terapeuta é fazer com que essa criança viva bem
fora da terapia, né? A gente trabalha para que ela não precise mais de terapia. Esse é o nosso foco. Mas, às vezes, ela precisa de um tempinho ali. E, para isso, tem que ter uma conversa muito boa com a família, né? Uma troca, um diálogo muito bom, para que a família também leve isso para casa. Então, se eu chego e falo, olha, Kelly, você precisa trabalhar esse som, porque eu senti que isso estava incomodando, mas ele já aceitou. Faça dessa forma. Ela vai, leva para casa e faz também. Daqui a pouco, essa criança está conseguindo viver bem em todos esses ambientes, né? Então, é muito importante que tenha essa conexão, né? Essa comunicação. E aí, Darda, também falando ali das crianças não verbais, voltar mais um pouquinho para essa parte, tá? Uhum. Quando você trabalha na musicoterapia, você não trabalha só também, que você falou, tipo, não é só a música em si, né? Então, você vai também mexer com várias questões desse rostinho, que vai ajudar, né, exercícios ali para auxiliar essa criança a se comunicar melhor. A linguagem como um todo, né? Uhum. Não só o falar, né? Não, com certeza. Inclusive, ontem mesmo eu estava fazendo uma live sobre atividades para crianças não verbais. A gente estava falando justamente disso, né? O que leva a criança a ser não verbal e como que eu posso trabalhar isso dentro da terapia ali. E aí, você entrou até nesse ponto, né? Da motricidade orofacial, né? A gente, enquanto musicoterapeuta, canta muitas canções de boquinha que podem ajudar a criança a soltar um pouquinho mais esse músculo. Claro que quem faz o trabalho realmente de motricidade oral é a fonoaudióloga, mas nós, enquanto musicoterapeutas, a gente trabalha em cooperação ali. Até porque existe uma região no cérebro que é responsável pelo canto e outra pela fala, que aí a gente entra até nesse assunto. Por que que uma criança autista não verbal canta, mas não fala? Porque ela está com a região do canto muito ativada, bem desenvolvida, e a da fala não. Então, a gente pode aproveitar essa parte ali, né, do cantar e estimular essa vocalização para também chegar nessa parte da fala, né, que aí a fonoaudióloga vem com o trabalho dela. Perguntar para você também sobre crianças com TDAH, tá? Porque é bem difícil para criança com TDAH manter o foco e ela dispersa às vezes muito rápido, né? Como que é também para auxiliar essa criança com a musicoterapia? Porque eu noto, assim, no curso de teatro que a gente está fazendo, que a maior dificuldade nossa não são com as crianças autistas, mas são com as TDAHs, assim, né? Porque você tem que ter uma gama de coisas muito maior, assim, com elas. Eu não sei se na musicoterapia também é assim, sabe? É que o tempo de atenção delas é muito curto. Curto. É muito curtinho, então ela quer novidade o tempo todo, tá em busca de emoções o tempo todo, né? Na musicoterapia a gente passa por isso também, da criança toca um pouquinho, ai, não quero mais esse, aí vai pro outro, aí já enjoou desse também, aí já tá querendo subir na janela, ver se dá uma emoção diferente, né? Aí a gente, é um trabalho gradual, não tem como bater de frente ali com a criança, mas a gente vai criando atividades que vão trabalhar tanto com andamento, então se a criança, a TDAH pode vir muito agitada para a sessão. Então eu começo ali agitado também e vou reduzindo esse andamento, para aos pouquinhos a gente conseguir atingir, sabe? Esse novo andamento e também tendo uma paz dentro dela, sincronizar esse ritmo que estiver ali no ambiente com a gente. Então a gente vai trabalhando para ajudar a regulação dela, autocontrole, respiração, né? Para cantar, por exemplo, a gente tem que fazer uma técnica de respiração e conseguir cantar, esperar a vez de falar a palavra, né? Tanto que é muito comum, você vai fazer a atividade com a criança TDAH, ela quer acelerar tudo, ela quer cantar muito rápido, ela quer terminar muito rápido, né? Então ela fica pulando etapas. Então, através da música, a própria música tem uma estrutura que você não pode pular ela, você não consegue pular ela, né? Porque ela é algo formado ali, e você sente essa estrutura acontecendo, né? Então, através dessa estrutura, a gente vai trabalhando para adquirir mais autocontrole. Sim, porque até às vezes eu vejo assim que o cérebro da criança TDAH, ele já tá muito mais na frente, né? Então, ele tipo, já acelerou, enquanto você tá aqui ainda, eu tô terminando. Sim. Nem prestei atenção no que você tá fazendo aqui, sabe? Tipo, ela pergunta do microfone, daqui a pouco ela tá na janela, né? Depois subindo no ar-condicionado, não tá percebendo o que tá acontecendo. E essa percepção e discriminação do que é relevante, o que a gente tá fazendo aqui,
porque tem que ter um início, meio e fim. Elas, às vezes, só estão no início, não conseguem nem chegar no meio. Então, aí a gente vai regulando para conseguir fazer toda a etapa, início, meio e fim, né? Sim. Crianças com síndrome de Down, a gente chama T21 hoje. T21. Tá. Isso. Também, elas começam, acho que para todas, assim, né? Geralmente começam bem pequenininhas, como que também é o encaminhamento para qual o benefício que vai trazer para as crianças com T21, assim. O T21, ele não tem tanto comprometimento social, né? Tem, sim, uma característica aí que vai, ao longo da vida, fazer uma dificuldade ali em ter contatos, mas eles não têm essa demanda ali tão forte quanto o autismo, né? Mas eles têm uma questão forte que é no motor, né? A motricidade ampla, fina. Então, é aquela criança que, às vezes, tem que ir para físio muito cedo para conseguir sentar, para conseguir andar. Tem a boquinha mais protusa, né? A língua protusa, hipotônica. Então, a gente pode trabalhar muito essa parte de motricidade, no geral, para imitações corporais, gestuais, né? Para fazer ações no ambiente. Também músicas com motricidade oral, que vão ajudar ela a ganhar força. Instrumentos de sopro também vão ajudar bastante nessa parte. Coordenação motora. Tocar instrumentos como tambor, chocalho, percussões no geral vai ajudar. Fazer muita atividade de imitação, que já ajuda essa criança a aprender com o outro, né? Então, ele vai olhando para o outro e começa a imitar aquela ação, que é muito importante para o desenvolvimento. Então, a gente acaba trabalhando muito isso também com esse público. E aí, falando das habilidades, a gente tá falando, vamos falar assim, como que ela vai te ajudar na questão dos comportamentos também da criança? Porque a gente tende a pensar, né, vai no psicólogo e aí vai trabalhar a parte de comportamento lá no psicólogo, mas não é, no autismo e em todos eles, a gente sabe que não é só no psicólogo, né? Todas as terapias acabam ajudando também nessa parte, né? Sim, não tem como eu ser terapeuta do neurodesenvolvimento e não entender de manejo comportamental, né? Que senão a minha sessão vai virar uma bagunça. Então, assim, a gente pode trabalhar com muita previsibilidade na sessão, né? Que é algo que o autista precisa. O TDAH, que às vezes ele vai ter que ter também essa noção para ele seguir as regras da sala. TOD também, às vezes, precisa dessas regrinhas ali. Então, a gente pode usar isso através da música. A gente pode também ajustar a nossa sessão para trabalhar certos comportamentos, fazer treinos de habilidade social, né? Então, se a criança chega e pega o instrumento da minha mão, ali eu também já faço a modulação, né? Ó, como que faz? Aí já ajuda a criança, já estimulo ela. Não preciso cantar todo momento, né, que eu tiver na sessão, mas eu posso trazer isso para essa consciência dela enquanto a gente estiver ali na intervenção. Posso fazer também rotinas musicais, né? Então, a criança que tem dificuldade em casa para tomar banho, para acordar, para ir para janta, qualquer coisa do tipo, eu começo a vincular isso com uma canção. E, em vez de eu ter que ficar chamando a atenção da criança, começou a música do tomar banho. Então, agora todo mundo começa a se organizar para tomar banho. Aí você já ajuda a criança ali, modela ela para tirar a roupinha, colocar no cesto, já ir para o banheiro, sabe? Então a gente pode trabalhar isso também, né? Fazer essa vinculação. Inclusive as mamães que estiverem assistindo, papais também, que quiserem pegar essa dica de rotina através da música, ajuda muito. Tanto que vocês podem perceber que na educação infantil, as professoras usam muito música para rotina. É música para guardar o material, para guardar o brinquedo, para ir para a fila, para ir para o recreio. Por quê? Porque ela não precisa ficar falando, né, e desgastando. Você traz isso para a música. E vocês vão ver que no momento que isso vai internalizando, você começou a cantar música, a criança começa a movimentar, a se comportar de forma com que vocês já combinaram antes, né, relacionados àquela música. Você falou ali também de trabalhar as habilidades sociais da criança, né? Mesmo sendo só a criança e você como terapeuta, você vai trabalhar habilidades sociais desde que ela entra na sala, né? Com certeza, né? Porque a comunicação tem tudo a ver com essas habilidades sociais. Então, a gente sempre está fazendo uma intervenção pensando em melhorar esse contato ocular, a criança conseguir me olhar quando eu estou falando com ela, né? Ela conseguir fazer uma troca com o instrumento, porque é muito comum a gente
receber crianças que ela não quer deixar você pegar o instrumento dela ou o brinquedo que ela estiver carregando ali. Então, a gente já treina essa troca também. Então, vários treinos de habilidades sociais começam ali no individual, né? Eu com a criança. Depois, eu vi que ela está desenvolvendo bem, está dominando. O que eu vou fazer? Vou sugerir um trabalho de habilidades sociais para ela, que seja num grupinho de musicoterapia ou que seja num grupinho de habilidades sociais, né? Que ali na clínica mesmo a gente trabalha tanto com isso quanto com o outro, né? Então, em alguns casos, é indicada a musicoterapia ali, porque as crianças já são muito musicais, respondem muito bem, aí você faz esse treino de habilidades ali dentro. Se não, aí vai para um grupinho de habilidades sociais. Mas tudo isso ela tem que ter pré-requisitos, né? Ela não pode chegar nesse grupinho de habilidades sociais e não consegue nem ver quem está na frente dela. Então, isso a gente já trabalhou lá no individual, né, para preparar ela. Até porque nas habilidades sociais você também não pode colocar uma criança em um nível muito diferente da outra, porque aí não vai ter conexão ali, né? Daí você vai acabar gerando, acho que até problemas para as crianças, porque uma vai se sentir muito inferior à outra, ou muito, e não vai ter essa troca, né? Tem algo muito importante que a gente perderia, né? Se eu coloco crianças que têm perfis muito diferentes, que é o interesse social. E criança com autismo, muitas vezes, ela não tem o interesse porque ela não sabe se comunicar. Ou o meio que ela frequenta não consegue entender ela. Aí você coloca ela num grupo de habilidades sociais, em que a outra criança não dá resposta para ela vai perder o interesse, vai falar, nossa, eu não acho que eu não gosto mesmo, vou fazer só as minhas coisas do meu jeito. Então ela perde esse interesse, ela não vai em busca mais de amizades. Então a primeira coisa que ela tem que ter ali é interesse. A gente sabe que muitas vezes ela tem interesse, mas não tem habilidade. E aí que a gente trabalha para ajudar essa criança a saber se portar ali, a ser assertivo. Então, mesmo que a criança não queira brincar de uma brincadeira, ela falar, não, eu não quero essa, vamos tentar outra, isso já é assertivo. Não é só a criança fazer o que os outros querem, mas ela conseguir se comunicar. O que às vezes não acontece no autismo, da criança simplesmente sai, ou vira a cara, ou bate, né? Porque é muito difícil você falar o que você está sentindo, né? Você até pensa na sua cabeça, você cria um discurso, mas você falar, comunicar mesmo da forma assertiva é muito difícil para criança autista. Sim. Que ainda não tem um repertório, que não tem esse apoio, né? De dizer, olha, você pode falar, aqui é um ambiente seguro e você pode sentir confiança para falar o que você quer ou não quer, né? Sim, com certeza. Porque é onde tem a falha mesmo, né? De interpretar o mundo. Então, eu não consegui aprender através de olhar o outro e entender a microexpressão que ela fez que me dizia que ela estava cansada. Isso é uma falha que tem no processamento mesmo, cognitivo. E aí, quando você vai para esse trabalho social, às vezes você tem que realmente descrever. Olha, quando ele fala, vem brincar disso, e você não quer, você pode dizer, não, eu não estou afim, não quero. E a criança começa a entender que ela pode fazer isso. Então, ela ganha essa habilidade e depois ela consegue expor isso. A gente vê isso muito nos grupinhos de habilidades sociais, né, com pré-adolescentes, principalmente, né, que já chegam no momento ali de vida que já sofreram muito com a tentativa de fazer amizades e foram frustradas, né? Então, a gente trabalha muito isso. O que você está pensando? O que você está sentindo? Então, isso tudo, é um passinho assim, mas é um processo. E a gente vê muitas evoluções, né? Dardo, eu queria tocar em mais um... Você falou do Todd, tá? Tá. Vamos falar do Todd também. Às vezes eu escuto os depoimentos das mães e eu vejo que o Todd é muito difícil, né? Pra família, assim, é muito difícil mesmo. Pra escola, não sabe lidar... Tipo, se a escola já é difícil, a questão do autismo, do TDAH, eu vejo que o Todd é mais difícil ainda. E na musicoterapia também. Essa criança, ela chega muito desafiadora na sessão? Como que é lidar com essas questões, assim, de autoridade, né? Porque você tá ensinando para ela. Sempre vai ser uma incógnita, né? Se vai chegar uma criança ali, você vai ter que entender como que essa criança se comporta, né? Qual que é a ideia dela com relação a você. É muito comum o Todd sempre estar enfrentando regras, autoridade, e aí que vem o conhecimento do manejo comportamental,
né? Porque se o musicoterapeuta não tiver manejo, ele vai ficar batendo de frente ali com essa criança e não vai conseguir chegar no objetivo. Então, a gente volta lá naquele assunto de ir pelas beiradinhas, né? Vou fazendo processinho, formiguinha, para um dia a gente conseguir chegar no objetivo que eu quero. Eu não vou chegar enfrentando uma criança TOD nas primeiras sessões, né? Até porque ela tem muito mais persistência que eu, tem muito mais tempo que eu, né? Então, eu não vou dar regra se eu não vou conseguir fazer ela cumprir, porque aí isso vai diminuindo cada vez a mais a minha autoridade e essa criança vai ganhando cada vez mais força nessa oposição, né? Então, eu vou trabalhar com que essa criança se sente motivada. Vou pegar interesse dela, ah, você gosta disso, vou tentar entrar numa parte emocional, que a gente sabe que o TOD enfrenta muito isso. Primeiro, dificuldade em casa, né, como o Kelly mesmo falou. Então, ela já enfrenta essa barreira lá, porque a mãe às vezes está exausta, já deve brigar muito com essa criança, ou já cansou e já sai de tudo, ou o pai também, irmãos às vezes também não aguentam mais a criança, porque é difícil. Aí, escola, a criança não consegue fazer amizades, porque sempre está implicando com os colegas, está enfrentando professores, vivendo para a diretoria, levando suspensão, né? Aí a gente está vendo o quê? Uma criança que já tem um emocional muito atingido. Talvez a autoestima dessa criança está baixa, né? Porque ela nunca consegue ter eficácia naquilo que ela está tentando, máximo nas oposições, né? Para conquistar coisas, mas às vezes esses objetivos da oposição nem é tão claro assim, é simplesmente por ser opositiva mesmo. A gente vai ver que essa criança tem uma questão emocional muito forte. Então, eu posso trabalhar com isso. Vou pegar as canções que ela quer trabalhar ali e vou analisar. Pode acontecer dessa criança querer trazer músicas muito pesadas pra gente. Por quê? Porque ele quer ver a tua reação. Quer ver como que você se comporta ouvindo uma música que tem palavrão, né? Que fala algo que ele não deveria estar ouvindo. O que você vai fazer enquanto musicoterapeuta? Analisa o comportamento, analisa o emocional, entende o motivo dessa criança estar trazendo aquilo e vai fazer sua investigação mais a fundo. Você tá vendo que não é só a música, não é só fazer música ali. A gente vai analisar o que essa música traz, né? E se eu conseguir ter um pouco mais de profundidade com essa criança, eu vou realmente investigar com ela. Para você, o que significa isso? Nossa, e quando as pessoas falam assim, como que será que os outros se comportam? Né? O que isso deve causar nas pessoas? E às vezes isso vai te trazer muito mais resposta do que ficar somente enfrentando. Né? E aí, quando você conquista esse vínculo, quebra essa barreira, aí você vai forçando um pouquinho mais ali a parte de regrinhas sociais, né? O que é adequado, o que não é adequado, isso tudo, mas depois de um vínculo, assim, uma confiança estabelecida. Você falou uma coisa que é bem importante, né? Você vai analisar o comportamento da criança, você não vai simplesmente julgar a criança, que é diferente, né? Então, a criança, você tem que analisar ela como um todo. O que eu vou poder ajudar, de que forma, e não simplesmente já colocar um monte de rótulo nela, porque eu acho que a criança com TOD e a criança com TDAH também, elas são muito rotuladas. São. Então, a questão da autoestima, acho que a maioria tá lá embaixo mesmo. Nossa, com certeza. Toda hora tá falando, ai, porque esse menino não dou conta mais. Ai, porque é o tempo todo. Ai, ele não faz nada que presta. Tipo, o TDAH, que às vezes faz as coisas pela metade ali, aí não fica perfeito como as pessoas estabelecem, né? Então sempre fica, às vezes, taxado de burro, de palavras assim que vai jogando a criança para baixo mesmo, né? Então não dá pra gente chegar e rotular a criança mesmo. Cada criança é uma. O diagnóstico é só uma coisinha a mais. Você tem que conhecer quem é a pessoa. Quem é a Darda? A Darda é essa pessoa. Ah, ela faz isso, ela faz aquilo, ela estuda aqui, ela faz isso. Beleza, isso são uns adendos da minha vida. Mas quem eu sou? Quem que é a Kelly? Quem que é essa criança que chegou para você? Ah, é o fulaninho e tem um TOD aqui. Vamos investigar o motivo, né, que faz essa criança ter esses comportamentos disruptivos. Uhum. E aí, a musicoterapia, eu lembro que na nossa época ela ainda não estava lá no hall da ANS e tal. Agora ela já está no hall. Está, né? Está. E aí, assim, como que é os planos de saúde, eles liberam? Como que é essa parte, assim, da pra gente entrar e falar um pouquinho Sério? Ixi, polêmica. Ai, meu Deus.
Assim, Ai, gente, gente. olha, a gente enfrenta muita dificuldade com o plano de saúde. Eu acho que isso para várias áreas, né? Eles sempre estão tentando tirar, mas musicoterapia enfrenta muito, por quê? Primeiro, eles falam que musicoterapia não é da saúde. Fazem aquela confusão que a gente falou lá no início. Ah, é musicalização, Uhum. né? E a gente luta para que entendam que musicoterapia é da área da saúde. Outra coisa, é, eles sempre alegam que quem tem que fazer a musicoterapia é fonoaudiólogo, TO, psicólogo. E aí, aí tira toda a habilitação do musicoterapeuta, né? Então, não precisa ser musicoterapeuta. Você, psico, você pode ser. Não quer dizer que você não possa ser, tá? Psico, você pode, se estudar musicoterapia. Exato, né? É, Eu posso ser psicóloga se eu vou estudar psicologia aí, é a mesma exato, coisa. exato. Eu não posso auto-atribuir o título. Por quê? Musicoterapia não é só chegar e cantar a musiquinha ali. Eu tenho que saber as técnicas de musicoterapia. A gente tem abordagens de musicoterapia que estão em evolução, a gente está com várias novas abordagens aí surgindo. A gente tem técnicas específicas que são usadas na sessão, então não adianta não fazer isso. Mas eles alegam, não, tem que ser esses títulos, porque senão você não tem a liberação. O que me diz isso é que eles não estão pagando para musicoterapeuta, mas sim para as outras áreas, né? Então a gente enfrenta bastante dificuldade ainda. Famílias que conseguem, porque vão para liminar mesmo, vão brigar na justiça para conseguir reembolso de plano. Mas assim, ainda temos chão pela frente. Muito. Por isso que é bom regulamentar e, tipo, se organizar mesmo enquanto classe, né? A gente está aí num processo de fazer o conselho, né, de musicoterapia mesmo, que aí eu acho que depois do conselho a gente ganha um pouquinho mais de liberdade aí para trabalhar, mas por enquanto a gente só tem as associações de musicoterapia, né? Mas elas já estão se movimentando para que esse conselho saia o quanto antes. Darda, e aí é diferente também a forma. Então, assim, a gente vai ver que em cada quadro ali, no TDAH de uma forma, nas altas habilidades é de outra forma, no autismo é muito mais gritante, talvez, da rigidez, né? Então, como que é também para essa criança que é muito rígida em tudo? Então, ela tem rotinas muito estabelecidas, ela tem rituais, ela não quer quebrar regras, ela segue exatamente, tem que ser do jeito dela, muitas vezes. Como que você consegue aí ir quebrando isso aos poucos, né? Uhum. Tá, isso é bem interessante, na verdade, né? Porque a criança que ela tem esses padrões, ela vem para a sessão com esses padrões, né? Então, estabelecido ali, não pode fazer isso. E algo muito comum de acontecer é a criança não querer que você cante, né? Então, Ah, muitas vezes eu já ouvi mãe falando assim, eu acho que eu sou desafinada, porque quando eu canto, ele manda eu parar de cantar, aham. né? Mas não é. Quando você vai investigar, outra pessoa cantando afinadíssima, a criança também não aceita. Aí você vai ver por quê. Ela aceita quando toca a música tal lá no rádio, ou lá no que antiga eu, né, no rádio. Toca lá na TV, no YouTube. Aí ela aceita. Isso tem muito a ver com a rigidez cognitiva. Ela só aceita a música tal com determinadas pessoas, né? E eu tenho um pacientinho mesmo que ele tava nessa fase, a gente já tá quebrando um pouquinho. De cada amiguinha da sala dele canta uma música específica. A fulana não pode cantar a Galinha Pintadinha porque quem canta é a ciclana, sabe? Então ela pode criar padrões assim. Aí na musicoterapia, o que a gente vai fazendo? A gente traz, né, tanto essas canções desses formatos aí, a criança que gosta de ouvir só no áudio, no YouTube, coisas assim. Aí a gente começa a trazer isso para dentro da canção. Aí pode ser que ela me peça para parar de cantar. Então eu vou aos pouquinhos dosando, né? Aí eu joguei um pouquinho ali da música que eu sei que ela não gosta que eu cante, porque ela gosta só da Galinha Pintadinha. Mas depois, no outro momento, eu vou jogar um pouquinho mais. E aí ela vai vendo que isso não machuca, isso não acaba o mundo, né? Porque eu estou fazendo aquilo daquela forma. Então eu vou aos pouquinhos dosando. Isso entra criança que gosta de enfileirar coisas também. Então, eu tô cantando a música do Seu Lobato, ela enfileira tudo ali. E ela sempre enfileira na mesma ordem. O que eu vou fazer em um dia? Eu vou deixar um animalzinho que ela sempre usa guardado dentro do bolso, alguma coisa assim. E aí eu vou cantando e vou tentando trazer, né, algo
de diferente ali, mostrando para ela e falar: ai, nossa, hoje eu não trouxe, esqueci, vamos desenhar? Então eu fiz o animalzinho, mas eu fiz de outra forma. Então é tudo assim, muito sutil, né? Que a gente vai pegando, mas a gente sempre vai trabalhando isso durante a música, né? Então eu vou fazendo a música ali porque é muito motivadora para a criança, e assim a gente vai mudando o foco, né? Quando ela quer seguir aquele ritualzinho, aquele padrão de sempre, a gente muda o foco, muda a brincadeira, quando for muito difícil para a criança, né? E vai mostrando para ela que tá tudo bem, que pode ser flexível, né? Que ela pode fazer de outras formas. Eu lembro que tinha a questão de cantar sempre na mesma ordem e tinha que ser a mesma música. E aí eu comecei a colocar palavras que não tinham na música e era não, tem que voltar de novo, né? Aí, só que depois de um tempo foi acostumando mesmo. E eu lembro que você Isso aí. também trabalhava isso na sessão, de quebrar um pouquinho isso de. E não é essa coisa também, né, Darda, de você ir lá e dar de frente com a criança e dizer, não, não vai ser mais assim, porque tem muito. Para os pais, às vezes, tem muita ansiedade nesse processo e medo de a criança. Porque se ela exige na escola, você só pode cantar assim, você só pode cantar assado. É, Vai ser difícil para os relacionamentos dela, com para criar certeza. amizades, para criar vínculo. E aí os pais às vezes vão daí pro extremo, né, que a gente não sabe. Tipo, eu quero só que ele tenha um comportamento mais adequado, né? Acaba enfrentando, né? E É, você tocou num ponto importante, que é a rigidez cognitiva do profissional, sim, ou do do pai, da mãe, professor, do né? professor. E eu acho isso muito engraçado, né? Porque tem muita gente que quer trabalhar a rigidez cognitiva da criança e o terapeuta é mais rígido que a criança. Uhum. Ah, não, porque eu só sento na mesinha e faço assim. Ou eu só toco esse instrumento desse jeito. Ou a criança pegou o violão ao contrário. Não, e quer corrigir a criança ali na hora, sabe? Então, o próprio terapeuta se torna rígido para tentar flexibilizar a criança, sabe? Então, não condiz, né? A gente pode ser flexível, a gente pode improvisar ali no meio, né? Ai, vou fazer um pouquinho diferente. Vou jogar uma palavrinha aqui diferente. Até que ele vai aceitando, vai flexibilizando, e quando você vê, ele superou já essa barreira, né? Esse pacientinho mesmo que fica pedindo para as amiguinhas, cada uma música, ele só queria as mesmas canções na sala também. Agora eu tô trabalhando com ele para ampliar repertório. E tá sendo. Eu já levei uns puxão de cabelo, né? Porque quis colocar a música no meio que não era para cantar. Mas esse processo, canta um pedacinho de uma música, faço tipo um pupurri, coloco Aham. outro pedacinho de outra música. Ai, foi difícil, voltei para a música que ele gosta, música de conforto. Voltei para a música desafiadora, voltei para o conforto. E agora ele está aceitando as desafiadoras, que agora está virando também músicas de conforto, né? Então é só me permitir chegar lá. É respirar, né? Tipo, você como mãe também. Porque às vezes a gente quer muito ver o processo rápido demais e atrapalha. Porque a criança. É a tua ansiedade que você tá jogando. Tudo que ela tá passando, mais a tua ansiedade em cima dela e do profissional. Porque às vezes você não dá o tempo que o profissional também precisa para que ele desenvolva o trabalho. Porque não é na primeira. Não é no primeiro mês, né? Da que a criança vai sair de lá, tipo, nossa, já mudou um monte de questão. Não é, né? Não, você vai ver pequenas mudanças no dia a Uhum. dia, e é importante você começar a perceber, né, que tem mudança. Mas não é assim de uma hora para outra, é um trabalhinho que a gente vai aos pouquinhos. Até porque para chegar no objetivo final, ela tem que vencer os pré-requisitos, né? Se eu quero que a criança fale, ela tem que conseguir olhar para o outro, perceber o outro, conseguir fazer imitação e várias outras questões antes de chegar na parte da fala, né? E às vezes a família, eu vejo que uma grande demanda é realmente a fala, principalmente crianças autistas, né? Uhum. É o que leva muitas famílias a procurarem tratamento. Porque a criança está com atraso de fala. Mas não vai ser assim, entrou na sessão agora e vai sair falando. É um processo que vai dar um trabalhinho, terapeuta, família, escola, todo mundo que estiver envolvido ali. Eu vejo o grande desespero mesmo da maioria dos pais, essa parte da fala, justamente porque quando você não consegue se comunicar, e o falar é o mais fácil, né? A gente não pode esquecer que também existem outras formas de se comunicar, de ensinar essa criança também. Mas o falar, ele facilita muitas coisas. Uhum. Então, a gente vê muitos pais, assim, que as crianças foram falar com 8, 9 anos. Então, é um processo que vai depender de cada criança
E é um tempo mesmo. Não dá pra você acelerar demais as coisas, né? Nossa, com certeza. É bem isso mesmo. E aí, também outra questão que eu queria te perguntar, assim, pra gente como pai e mãe, e a gente busca muito que os filhos façam as terapias, que eles tenham habilidades para que lá na frente eles tenham autonomia, né? Então, como também que a musicoterapia vai trabalhando essas questões, assim, de dar mais autonomia para essa criança, né? No geral, assim, tudo que a gente for trabalhar em sessão já é pensando no máximo de autonomia, né? Igual você trouxe aqui, que existem outras formas de comunicação. Mesmo que a criança não verbalize, ela pode se comunicar através da comunicação alternativa, com tablet, ela saber estar num lugar e se posicionar, né? Ser assertiva nessa condução. Então, a gente trabalha para isso, máximo de autonomia, máximo de independência. Então, na sessão, vamos dizer que a criança chega lá, ela é super passiva, não consegue ter uma ação sozinha, ela fica esperando sempre que eu faça por ela, ou eu diga para ela fazer, que isso pode acontecer muito também, né? Da criança ficar sempre esperando o seu comando. Vai, fulano, aí ele vai. Senta, fulano, e ele senta. Isso é um perigo também. Então, isso eu falo até como um alerta, assim, no geral, né? Pra gente cuidar, para ver se eu tô falando tudo pela criança, se eu tô fazendo tudo pela criança. Então, quando eu tô ali na terapia com ela, eu tô incentivando ela a ter atitude. Ah, vai tocar um instrumento, mesmo que pegou o violão contrário, ela pegou, ela tá tentando tocar, ela tá tentando cantar do jeitinho dela, ela fez uma atitude. É algo que acontece bastante também. Você trabalha para a criança ter um pouco mais de autonomia, aí a criança um dia ela chegou, foi no teu armário abrir. Ela nunca fez isso antes. Aí o que você faz? Ei, fulano, aí não. Aí você corta a criança e poda ela ali, né? Então, algo que a gente sempre tem que estar olhando, né? Esse conhecimento profissional a gente tem que ter também. Então, a gente vai motivar para, dentro da sessão, ela consiga fazer o máximo possível. Precisa de mediação no começo? Precisa. Vai tocar e ela precisa da minha mão ajudando ela a fazer? Ela vai ter no primeiro momento, mas depois eu vou tirando, né? Eu vou diminuindo aquela intenção ali que eu estou ajudando ela a produzir, né? Então, no todo, a gente sempre está pensando em como essa criança pode ser mais autônoma. Porque na escola eu não vou estar com ela. Mesmo que ela tenha um AT, né? Um acompanhante terapêutico. Mesmo que ela tenha. Mas eu quero que na escola ela consiga chegar pro amiguinho e peça. Nem que ela faça assim com a mãozinha. Né? Então, isso eu vou trabalhar na terapia. Para, quando ela chegar na vida adulta, ela tenha o máximo de independência, né? Consiga estar na casa dela, fazer uma comida para ela, né? E a gente falando já de questões que envolvem um pouco mais o cognitivo aí. Mas tem muitos que desenvolvem e conseguem viver tranquilamente, ter uma qualidade de vida muito boa. Exatamente. Darda, e aí a gente tem aquela criança que ela tá ali num processo de investigação ainda. Ela não tem um laudo. Ela também já pode se beneficiar da musicoterapia. E como que você vai entender? Porque eu não tenho laudo. Então, você vai estudar a criança para ver o que ela tem de déficit, é isso? Tá, não precisa de laudo de jeito nenhum. A criança pode ser beneficiada desde o começo, né? Então, tem musicoterapia para bebês, em que vai trabalhar o vínculo mãe-bebê, né? Ajudar essa criança a crescer assim, saudavelmente, né? Então, não precisa de laudo nenhum. Percebeu também que tem algum déficit ali, a criança não está acompanhando os marcos do desenvolvimento, né? Então, você está na escolinha lá, a criança não consegue fazer algo que os outros coleguinhas já fazem, é indicada a musicoterapia. Né? Vai para a musicoterapia que o musicoterapeuta vai avaliar a criança, vai ver se realmente tem alguma coisa ali. Ele também pode indicar uma avaliação neuropsicológica ou com o neuropediatra para realmente fechar um laudo ou não. Porque às vezes é só um atraso no desenvolvimento. E aí com a música você vem e já consegue acompanhar ali e a criança começa a desenvolver naturalmente sem precisar de tanto apoio terapêutico. Aí ela pode ir mais para a parte educacional, como a musicalização ou outras atividades sociais, né, que tem. Porque daí é bem importante o que você falou também, porque aí você não tá se preocupando só com... Não é o diagnóstico em si, é o atraso, né, Darda? Que às vezes a gente fica nessa... não, mas cada criança tem seu tempo, e daí vai se desenvolver sozinha. Às vezes não, a criança precisa de um apoio, precisa de um auxílio.
Essa frase que você falou, hoje você tá polêmica. Ó, cada criança tem seu tempo. Muito cuidado com isso, tá, gente? Às vezes a gente ouve isso de profissionais que não deveriam estar falando isso, né? Como pediatras, médicos. Por quê? Porque a gente tem marcos do desenvolvimento que são importantes para dizer, olha, sua criança está desenvolvendo de uma forma natural, né? Tá acompanhando ali o que é previsto para a idade dela. Agora, se ela chega numa idade e não tá fechando esses marcos do desenvolvimento, vai para uma terapia de desenvolvimento infantil, psicologia, TO, musicoterapia, que possa ajudar essa criança a acompanhar ali esses marcos, tá? Porque isso é muito importante. Senão a gente fica esperando, esperando. E é muito comum a gente ouvir assim também. Ah, mas o pai dele falou com 4 anos, né? Ah, mas o fulano desfraudou com 7 anos. Tá, mas isso não é o esperado, né? Então, percebeu? Tem uma coisinha ali. Eu sei que mãe sempre tem, né? Uma pulguinha Tem ali. uma pulguinha e às vezes ela ouve assim: não, mãe, você é louca. Aí depois vai descobrir não era louca, né? Porque a mãe sabe, ela sente, né? Criança tá atrasada, corre atrás, vai investigar isso aí, nem que seja para dizer, tá tudo bem, ele tá desenvolvendo bem. Só demorou um pouquinho mais ali, mas já tá acompanhando. Você falou muito da questão de o profissional se olhar, o profissional perceber também sua postura perante a criança porque é isso, você dá o exemplo, né? Então, às vezes você fala uma coisa e vai lá e faz outra. E Darda, mas a gente tá falando de um Brasil também que é tão grande e que muitas pessoas não têm acesso a cursos, por exemplo, de musicoterapia, ou ele é um musicoterapeuta que não tem muito essa questão de como que eu vou me aperfeiçoar, né? Então, nesse sentido também, hoje a gente, depois da pandemia, a gente conseguiu expandir muito essa parte online, né? Nossa, E aí eu vi maravilha. lá que você também dá cursos, né? E também voltados para esse público de musicoterapeutas, né? Sim, com certeza. Hoje eu me proponho a trabalhar com outros profissionais, tanto musicoterapeutas quanto professores de música que trabalham com desenvolvimento atípico, né? O Uhum. foco é um pouco diferente, porque realmente um vem da educação, outro da saúde. Mas eu sei, é bem o que você disse, o Brasil é muito grande, tem muitos lugares que não tem realmente a formação, não tem um acesso fácil. E aí muitas pessoas que são da educação estão trabalhando com crianças atípicas, né? Então, hoje eu tenho o canal Encantar Criança aqui no YouTube. Eu faço lives semanalmente para tratar de todos os assuntos relacionados ao desenvolvimento infantil e à música, né? Então, se vocês quiserem seguir, pode Vai deixar, deixar aqui ó, na descrição. o link aqui na descrição. Né? Tem o meu Instagram também, que é Darda Musicoterapeuta. Podem me seguir lá, eu sempre dou dicas rápidas, práticas para você adaptar também o seu fazer musical aí com as crianças. E eu tenho um curso que é o Musicalmente Atípica, que sempre eu tô abrindo novas turmas, que é um curso bem completinho, né? Do início para quem tá começando ali, não sabe nem por onde ir, até o fim, se vai ser autônomo, PJ, perfis das crianças. Lá a gente fala de autismo, TDAH, TOD, superdotação, outros déficits cognitivos também. Então é um curso bem completinho para ajudar os profissionais, porque realmente eu via que essa era uma dificuldade, né? De ter uma formação adequada, ou o musicoterapeuta, quando começava a atender, ficava completamente perdido, né? Em todas as abordagens que tem para autismo, TDAH e outras questões, mas não sabia por isso dentro da musicoterapia. Então, musicalmente atípica, eu sempre falo lá pelo Encantar Criança, tá? Então, pode ficar de olho se você precisar de uma ajudinha aí. Faço supervisões também hoje em dia, consultorias. E estou focando bastante esse olhar para ajudar outros terapeutas, musicoterapeutas e professores de música a desenvolver, né, esse autoconhecimento, saber se posicionar ali na sala, ajudar com todas essas questões que a gente conversou aqui hoje. Então, Darda, agradecer, assim, por você ter vindo aqui conversar com a gente. Você quer deixar um recadinho final? Alguma coisa pessoal? Eu quero agradecer, né, pelo convite. Para mim é um imenso prazer estar aqui, acompanhando toda a evolução, né, do seu canal também. Isso é muito legal, porque a gente se conheceu na clínica, né? Uhum. Enquanto você mãe, eu terapeuta, e foi um trabalho muito legal, uma parceria muito legal. E fico muito feliz de poder compartilhar isso com outras famílias, com outros profissionais. Então,
meu recado é, se precisarem de musicoterapia, busquem, musicoterapia é vida, tem muita coisa boa, né, que a gente pode extrair, não precisa de laudo, não precisa ter alguma condição específica, tá? Pode ser a mãe que está gestando o bebê ali, que quer buscar algo diferente para o seu maternar, pode buscar um musicoterapeuta especializado nisso, né? Ou você que já é adulto aí, quer compreender um pouquinho mais de como que a musicoterapia pode te ajudar também, tem musicoterapeutas especializados. Então, quero muito agradecer mais uma vez e fico à disposição também, quiserem me encontrar lá nos meus canais. É isso aí. Obrigada, pessoal, para vocês que ficaram aqui com a gente. Então, aproveita, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com outras pessoas e comenta aqui no vídeo o que você achou, o que você tem de dúvidas que a gente encaminha para a Darda, ela responde, tá bom? E até a semana que vem, então. Obrigada e boa semana para todo mundo. Tchau! Tchau!